Você tem que ter um novo nascimento em Cristo. Parte 01, dia 24 de dezembro de 2025. Nascendo de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. A erva murcha, e a sua flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos é pregada pelo Evangelho. 1 Pedro 1, versículo 23 e 25. Pedro exortou sinceramente os santos dispersos a amarem uns aos outros, fervorosamente com o coração puro. E ele sabiamente extrai seu argumento, não da lei, nem da natureza, nem da filosofia, mas daquela natureza elevada e divina que Deus implantou em seu povo. Amem-se fervorosamente com o coração puro, pois vocês nasceram de novo, não com semente corruptível, mas com incorruptível. Eu poderia comparar Pedro a algum tutor judicioso dos príncipes de sangue, que trabalha para gerar e cultivar um espírito real nos filhos do rei, de sua posição e descendência. Ele traz argumentos para um comportamento digno. Não haja totalmente. Seria impróprio para um rei. Não fale assim. Linguagem obscena seria imprópria para um príncipe. Não se entregue a essas vaidades. Essas pessoas seriam degradantes para os ilustres da terra. Mas com o cristão é infundido em sua própria natureza. Compare-o com um senador, com um poderoso guerreiro ou um mestre de sabedoria, e ele supera todos eles. Ele é de outra raça do que aqueles que nasceram apenas de mulher. Ele está tão acima de seus companheiros por meio de seu novo nascimento. Quando o homem está acima da besta que perece, assim como a humanidade eleva-se em dignidade acima do bruto rastejante, assim também o homem regenerado supera o melhor dos mortais humanos nascidos de uma vez. Certamente ele deve se portar e agir como alguém que não é da multidão, alguém que foi escolhido do mundo, distinguido pela graça soberana, inscrito entre o povo peculiar e que, portanto, não pode rebaixar-se como os outros rebaixam-se, nem os próprios pensam como os outros pensam, que a dignidade de sua natureza e o brilho de suas perspectivas, ó crentes em Cristo. No texto, há 3 pontos que, penso eu, merecerão nossa atenção muito séria. O apóstolo evidentemente fala de 2 vidas. Uma, a vida que é natural, nascida, amadurecida e aperfeiçoada somente pela carne. A outra, a vida que é espiritual, nascida do Espírito, em antagonismo com a carne, sobrevivendo a ela e ascendendo triunfalmente à glória celestial. Agora, ao falar dessas 2 vidas, o apóstolo traz, antes de tudo, uma comparação e um contraste entre os 2 nascimentos, pois cada vida tem seu próprio nascimento. Então, ele traz o contraste entre a existência manifesta das 2 vidas e, finalmente, entre a glória das 2 vidas, pois cada vida tem sua glória, mas a glória da vida espiritual supera em muito a glória da natural. Primeiro, então, o apóstolo Pedro traz uma comparação e contraste entre os 2 nascimentos, que são as portas das 2 vidas. Primeiro, dissemos que toda a vida é prefaciada pelo nascimento da costela. É tão natural, nós nascemos. É tão espiritualmente, nós nascemos de novo. A menos que um homem ou uma mulher nasça, ele não pode entrar no reino da natureza. A menos que um homem
ou uma mulher nasça de novo, eles não podem entrar no reino dos céus. O nascimento é o portal humilde pelo qual entramos na vida e o portal elevado pelo qual somos admitidos no reino dos céus. Agora, uma comparação entre os dois nascimentos. Em ambos há um mistério solene. Li, até ouvi sermões, nos quais o ministro me parecia mais desempenhar o papel de médico do que de divino, expondo e explicando os mistérios de nosso nascimento natural, através dos quais tanto Deus, na natureza, quanto o homem bom em delicadeza, deve sempre lançar um véu. É uma coisa sagrada nascer, tão certamente quanto é uma solenidade morrer. Aniversários e dias de morte são dias de reverência. O nascimento é frequentemente usado nas Escrituras como uma das imagens mais gráficas do mistério solene. Nisso, nenhum homem pode intrometer-se à toa, e a própria ciência, quando ousou olhar para dentro do véu, voltou-se amedrontada daquelas partes mais baixas da terra, nas quais Davi declara que somos curiosamente forjados. Maior ainda o mistério do novo nascimento, que nascemos de novo, sabemos, mas como? Não podemos dizer. Como o Espírito de Deus se abre na mente, como ele renova as faculdades e transmite novos desejos, pelos quais essas faculdades gritam para serem guiados, como ele ilumina o entendimento, subjuga a vontade, purifica o intelecto, reverte o desejo, levanta a esperança e coloca o medo em seu canal certo. Não podemos dizer. Devemos deixar isso entre as coisas secretas que pertencem a Deus. O Espírito Santo opera, mas a maneira de sua operação não deve ser compreendida. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não podes dizer de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Oh, meus ouvintes e leitores, vocês sentiram esse mistério? Explique que você não pode, nem posso, nem devemos tentar uma explicação, pois onde Deus está em silêncio, talvez seja profanidade e certamente impertinência para nós falarmos. Os dois nascimentos são então iguais em seu mistério solene. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado em tudo. Amém, amém e amém.